Bem-vindos mais uma vez à série Desmistificando a Morte. Lembrando que no primeiro vídeo a gente trouxe o tema O Bem Morrer, no segundo, a aproximação da morte, e hoje nós vamos abordar a hora certa de morrer. Mas com esse tema, a pergunta que vem imediatamente é óbvia. Carol, existe uma hora certa de morrer? Se vira nessa nos 30, vai. Bom, essa é a pergunta de milhões que a gente vai tentar hoje responder para vocês, com as informações que a literatura espiritualista nos traz. Inclusive, fora da literatura espiritualista, tem muitos profissionais da saúde que trazem informações interessantes para a gente nesse aspecto. Então, a gente convida todos vocês que estão se interessando aí por esse tema e acompanham os nossos vídeos, ou aqueles que chegaram aqui pela primeira vez, que venham com a gente hoje para acompanhar mais uma vez esse tema tão interessante. Então, vem com a gente. Bom, então aqui mais uma vez pedindo para todos vocês, nossos queridos, o joinha, né, se gosta do conteúdo, é muito bacana para a gente saber, né, se a gente está no caminho certo. Comentários com dicas, sugestões de vídeos, a gente sempre aprecia com muito, críticas, muito. não está gostando, exato, gente? Fala, boa. fala aí. Tudo, vai. Abre o coração nos comentários. E, Carol, no último vídeo que a gente trouxe da aproximação da morte, a gente trouxe com muita ênfase no final, especialmente, a responsabilidade que nós temos enquanto encarnados naquele processo de desencarne do nosso ente querido, ou enfim, quem quer que seja que a gente esteja ali, no caso, envolvido. O quanto a mentalização, o apoio, o suporte emocional, de facilitar aquele processo é tão importante. Eu acho que um dos tópicos importantes que vale a pena começar o vídeo hoje para traçar essa ponte é a questão da importância, da relevância da prece nesse momento. O que a gente pode trazer? Acho que sim, acho que porque quando a gente falou no vídeo passado sobre as conversas que a gente tem no velório, né, sobre a forma como a gente se porta perante aquele ser que recém desencarnou, e a importância de conversas equilibradas, mais do que isso, seria a gente ativamente agir com o coração voltado para aquele ser, no sentido de orar ou solicitar para que ele tenha um caminho o mais leve, o mais tranquilo possível. Acho que todos nós já fazemos isso de uma certa forma, quando a pessoa, né, um ente querido desencarna, a gente já pede amparo e luz, ou talvez a gente deva só trocar algumas palavras, né, do que a gente costuma usar, saindo um pouco daquele padrão em que a gente tende a mostrar revolta e mostrar indignação, e de pedir a pessoa de volta, e agora o que eu vou fazer da minha vida? E entrar, então, realmente imaginando-se dando um presente para aquela pessoa que está indo, porque a prece é um presente. Com certeza. Dando um presente para aquela pessoa que está indo, imaginando flores no caminho dela, imaginando a luz que a receberá, imaginando ou pedindo para que ela esteja em equilíbrio, pedindo para que ela seja bem recebida, pedindo para que, ainda que a pessoa ainda não tenha desencarnado, aqueles momentos em que ela está ali ainda em agonia, dando a sua autorização para ela, de certa forma, dizendo para ela que você agradece por todos os momentos em que vocês estiveram juntos, pelas situações em que vocês puderam experienciar, mas que agora ela possa estar livre para seguir o caminho dela, que você sempre a manterá no coração, que vocês um dia poderão, quem sabe, se reencontrar. Então, ter esse padrão vibratório, até inclusive nesse sentido de realmente se sentir dando permissão, porque às vezes a pessoa precisa disso. Com certeza. Às vezes a pessoa realmente está tão presa e tão ali achando que você vai estar em sofrimento, que ela não quer te deixar, ela não quer te abandonar. Então, você deixa ela saber que tudo bem ela ir, não tem problema, porque as coisas vão se resolver, para que a pessoa não se preocupe. E aí, nesse sentido, tem um caso muito legal, que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do Ramiro Gama, que é sobre o irmão do Chico Xavier.
né, quando ele desencarna. Porque o irmão do Chico Xavier, o nome dele é José Cândido Xavier, que desencarnou lá nos idos, sei lá, década de 30, eu não sei agora precisamente. Ele teve um problema cerebral. E esse problema cerebral que ele teve iria repercutir, ou estava no planejamento reencarnatório dele, que ele ficaria de cama por 11 anos. Ele deveria ficar sem o movimento, né, físico e demente por 11 anos preso a uma cama. Mas ele tinha sido uma pessoa, um trabalhador muito assíduo e muito amoroso dentro da religião ali que eles tinham escolhido, né? E por conta disso, obviamente, ele angariou muitos amigos, tanto no plano espiritual quanto no plano físico. E esses amigos oraram ativamente e de uma forma muito profunda por ele, pedindo o amparo, a proteção, o restabelecimento, se possível, né, que ele tivesse... ele ainda não tinha desencarnado, obviamente, ele estava ainda de cama. E conta-se no livro que, num dos dias, Chico sentou-se ali ao lado dele para orar. Junto dele estava do outro lado Emmanuel, estavam André Luiz, outros espíritos, eu não me lembro exatamente, mas outros espíritos que estavam ali do outro lado também, orando para que a situação se resolvesse da melhor maneira possível. E ele recebeu o mérito, a alegria, a libertação de poder sair daquele corpo e não precisar passar por aqueles 11 anos de cama. Então, ele desencarnou. Então, ele recebeu... A morte como misericórdia também. A morte como misericórdia. Olha só. Então, se a gente conseguir encarar desse jeito, olha que beleza, porque se pelo nosso egoísmo a gente mantiver uma pessoa por 11 anos acamada, sem conseguir falar, sem conseguir se comunicar. Obviamente que a gente vê isso como algo muito negativo, mas existem espíritos que precisam sim passar por aquilo e é uma bênção. Está havendo curas, está havendo uma libertação se passa por aquilo. No caso dele, por tanto bem que ele havia feito antes, entrou em jogo aquela frase de Pedro, que fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, ele, com isso, conseguiu uma antecipação da morte dele. Ou seja, existe hora para morrer? Existe, mas em alguns casos, em algumas situações, nada nesse âmbito espiritual está escrito em pedra e tem que acontecer de um determinado jeito. São tantas variáveis e a prece importantíssima. E nada é por acaso, né, Carol? Mostra o exemplo claro que existe o efeito aí também da ação e reação, o efeito das escolhas dos atos. Existem, eu acho que também outros relatos na literatura espírita, espiritualista, de pessoas que acabam desviando um pouco do caminho do projeto reencarnatório ou até se enveredando por um caminho, às vezes, de sei lá, drogas ou desse tipo, com essa natureza, e também por uma misericórdia ativamente trabalhada pelos guias, a pessoa o processo de desencarne é muito mais antecipado daquilo que havia ser previsto. Existem, como você falou, 1 mais 1 na espiritualidade não é 2, gente. Não. Não, e assim, para não deixar a gente com gostinho de quero mais, porque assim, a literatura realmente traz muitos relatos e exemplos de situações em que o planejamento reencarnatório ditava de forma X, mas houve um consenso posterior, percebendo-se a necessidade de se agir de forma Y ou Z. Eu não vou entrar no clássico Chico Xavier, que todo mundo já ouviu essa história do Chico, sobre a vida dele mesmo, mas, de novo, eu vou falar de um caso aqui do livro Obreiros da Vida Eterna, porque tem uma pessoa, uma mulher chamada Albina, que está no leito de morte, que já está ali, o plano dela era até aquilo ali mesmo, e a Albina, ela tem um netinho, João, e o João, ele era um espírito que tinha uma missão. Ele já encarnou com uma missão. E
ele, criancinha, ainda pequenininho, ele faz uma prece pedindo pela vozinha e tudo mais, e a prece dele é ouvida. Aliás, gente, o livro Obreiros, o livro Entre a Terra e o Céu, trata muito da prece e as consequências da prece, né? A prece chegando no plano espiritual, sendo ouvida e as diligências que têm que ser tomadas para, então, atender aquela prece. E aí essa criança, então, ora e pede pela vozinha, e aí o plano espiritual começa, então, a analisar toda aquela situação e ver até que ponto que, de repente, eles não podem fazer alguma coisa. E aí se percebe o seguinte: a filha da Albina está grávida, naquele momento em que ela está ali no leito de morte, praticamente. E essa moça que vai nascer vai ser esposa do João. Vamos aqui só fazer um parênteses para a gente não achar que sempre tudo é exatamente assim. O fulano vai nascer e vai casar com o Beltrano. Tem muito de livre-arbítrio na nossa vida e tem muita coisa que não é aquela pessoa, mas a energia daquela pessoa que vai se encontrar com a gente. Então, não se prendam a isso, a esse fato. Mas no caso dele, a moça que iria nascer tendia a ser a esposa dele, e como ele era um missionário, a vida dele estava realmente muito alinhavada para que as coisas se dessem dessa forma, para que essa missão se cumprisse da melhor maneira possível. Então, as preces fizeram com que eles fizessem uma análise e percebessem que o desencarne da mãe dela, né, a avó do menino, da mãe dessa mulher que estava grávida, a mulher que estava morrendo, a avó do menino, poderia causar um desequilíbrio na moça grávida que pudesse fazer com que ela perdesse a gravidez. E para proteger a gravidez dessa moça que estava grávida, então eles adiaram o desencarne da senhora. Então ela ficou, sim, mais um tempo no corpo físico para justamente não permitir que o desencarne dela fosse motivo de perda da gestação. Então, são tantos os fatores, as variáveis que a gente deve levar em consideração, e quando a gente se perguntar, mas eu fazer uma oração vai trazer alguma coisa, né? Já não está tudo escrito, já não está tudo armado como deve ser, já não existe um planejamento reencarnatório. É a prova, gente, de que é imperioso e necessário que a gente ativamente, vamos falar isso todas as vezes, ativamente escolha pelo bem, pela luz, pelo amor. Obviamente, quando a gente escolhe pelo outro lado, consequências também acontecem, mas é importante que a gente deixe claro aqui essa questão que todas as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos pelo bem, pela luz, pelo amor, pelo equilíbrio, eles podem ser muito bem recompensados. Não, e são energias que você projeta no campo que, de alguma maneira, são usados como adubo para a realização daquele fato que às vezes a espiritualidade entende como mais adequado. Gente, a energia ela se manifesta de maneiras tão distintas, só que a gente não consegue vislumbrar pela nossa materialidade, mas obviamente que a prece não deixa de ser de fato sim uma projeção energética que contribui para a realização de eventos subsequentes. Todo sentido, Carol, e muito importante para reconhecer a relevância indiscutível da prece num momento como esse. E é engraçado, porque se a gente for pensar nesse caso específico, vamos dizer que o menininho não tivesse feito oração nenhuma. Talvez existe um forte indício de que, então, ela ia desencarnar e talvez a filha, então, tivesse um desequilíbrio e perdesse a gestação. Ia isso significar, então, que a missão do menino estava acabada só por causa disso? Então, ele deveria ter feito uma prece para que as coisas... Não. A gravidez ia se dar numa outra oportunidade, as coisas iam acontecer, talvez até não nascesse daqueles pais, a gente não sabe, né? As coisas continuariam acontecendo da forma como aconteceram, como deveriam acontecer, como energeticamente estavam se conectadas e magneticamente forçadas, então, para se darem. Porém, o fato da gente fazer uma escolha, usar o nosso livre-arbítrio,
nesse sentido, pode trazer transformações. Mantenham isso em mente. A gente tem, inclusive, estou aqui olhando para isso e pensando na importância da gente parar de achar que o universo já sabe, vamos deixar assim que, né? Vamos sim deixar assim, mas vamos mostrar o que a gente gostaria, como a gente quer, e se for para ser, que seja, né? Perfeito, Carol. E nesse relato que você mencionou do menino, Carol, você falou muito do projeto reencarnatório dele, né? Eu, abrindo um parênteses assim, para contextualizar mais ou menos a questão do projeto reencarnatório, que também é focado, obviamente, no título do vídeo de hoje, que é A Hora Certa de Morrer, lembrando que quando você está no plano espiritual e se faz o desenho do projeto reencarnatório, o objetivo daquele espírito, obviamente, é ele facilitar, proporcionar o processo de ascendência, de evolução, né, enquanto espírito. E a literatura espírita, nesse contexto, que trata bastante assim, da natureza do perispírito, que é o nosso corpo fluídico no plano espiritual, né, ele mostra que todos os nossos atos, em outras vidas, digamos assim, que foram em desacordo com a lei de amor de Deus, eles de alguma maneira ficam registrados no nosso perispírito. O nosso perispírito é o corpo que mostra de fato ali, ele é nosso ser completo, né? E ali você não consegue, no plano espiritual, a verdade está ali, né, Carol? Não tem como esconder. Não é aqui que a gente não sabe muito o que às vezes o outro está pensando, às vezes a gente intui o que o outro pode estar se sentindo ou pensando por questão de conexão energética, porém, no plano espiritual você é nítida, claro, é transparente como água. E o fato é que é o seguinte, lembrando que o projeto reencarnatório é o ato consciente e ativo do espírito em escolher certos, vamos dizer assim, pontos, camadas, locais do seu perispírito que representa atitudes, como eu falei, em desalinho com a lei, né, de amor, que às vezes eles são chamados até de nódulos, assim, nódulos mais obscuros dentro do perispírito. Ele escolhe certas regiões que ele quer trabalhar naquela determinada encarnação. E lembrando que o projeto reencarnatório, já mencionamos no vídeo anterior de aproximação da morte, ele vai do início ao fim, ou seja, é da chegada do espírito na família, em que contexto que ele vai chegar, quais as experiências que ele vai ter, e até o processo de desencarne. Quantos os exemplos que a gente não vê na literatura espiritualista, espírita, quantos os exemplos que a gente não vê na comunicação mediúnica, quando do desencarne do espírito, ou até mesmo em sessões de hipnose, que a gente trata bastante aqui no canal, em que a pessoa relata: o meu ato de desencarne representa um dos grandes lições que eu quero ter aprendido naquela encarnação. Exemplos emblemáticos: a pessoa, numa determinada vida, ela acaba por, em circunstâncias, tirando a vida de uma outra pessoa, por exemplo, atirando no coração. Chega a pessoa na vida seguinte com uma grave doença coronária e acaba, por fim, desencarnando, por exemplo. É um exemplo, né, gente? A gente está aqui no mundo dos exemplos, mas o fato é que isso já se demonstrou em várias comunicações, em várias literaturas. A pessoa, para querer... A Carol coloca de uma maneira muito linda... como que é reequilibrar a lei, não é, Carol, que você fala? Reequilibrar a lei de balanço do universo, dessa lei divina. A pessoa, quando ela vai no plano espiritual e vê o ato que ela fez, aquilo que causou, ela fala: não, eu quero equilibrar as minhas contas, eu quero compensar esse ato. Então, a hora certa de morrer, trazendo um pouco de contextualização para essa pergunta ou para esse tópico, também é isso. Nada, gente, nada foge à lei divina, de que tudo existe uma razão, um porquê e né, e essa lei ela abarca absolutamente tudo. Então, trazendo um pouco dessa contextualização para a gente no vídeo de hoje. Com certeza, e só lembrando que existem casos compulsórios também. Obviamente, a gente fala bastante de escolhas, porque no nosso caso, a gente tende a querer pensar que a gente está seguindo para esse caminho de estar cada dia mais consciente, cada dia mais fazendo escolhas baseados num respeito ao próximo, num respeito a nós mesmos, que vão, então, ter consequências de a gente passar por determinadas situações sabendo que a gente vai passar por aquilo. Mas, obviamente, que existem ainda... A gente está naquela história, né, do plano de provas e expiações, da gente ter gente em todos os espectros. Né? Na verdade, tem um espectro de todos os níveis do espectro. E existem ainda aqueles que não têm ainda a capacidade, por ainda não ter desenvolvido em si mesmo essa consciência da necessidade da escolha ativa, e que se deixam levar
pelo flow, né? Pela vida, e as coisas vão acontecendo de uma forma meio mecânica mesmo, inclusive às vezes as reencarnações. Ele não tem tanta participação nas escolhas do projeto reencarnatório dele, e o nosso objetivo é realmente sair disso. Se a gente ainda estiver nisso, é sair disso, é fazer escolhas e da próxima vez saber o que está acontecendo, por que vai acontecer. Perfeito. Né? E, Carol, retomando mais uma vez o assunto do vídeo, a hora certa de morrer, muitas vezes a gente escuta essa frase de pessoas em diversos contextos: ninguém morre antes do tempo, ninguém morre antes da hora certa. Só o peru que morre de véspera. Só o peru, piadinha, né? Exato, só o peru, tadinho, né? Tadinho. E Carol, o que a gente pode falar sobre essa grande frase emblemática que a gente escuta aí por diversas vezes? Bom, devagarzinho a gente vai aqui demonstrando que a questão da hora certa de morrer, ela é flexível num sentido de que ações e escolhas e livre-arbítrio têm um papel muito importante no processo. Porém, como Carol acabou de dizer, planejamento reencarnatório ou N situações em que a gente planta dentro dessa própria encarnação fazem com que muitas vezes esteja determinado efetivamente, vai ser assim ou assado. Então eu queria trazer alguns casos aqui para a gente, novamente como no vídeo passado, trazendo exemplos para que fique claro para a gente como que essa lei, na verdade, se dá na nossa vida atual e na realidade, né? Naquilo que a gente vive no dia a dia. E eu vou começar de novo com uma dica, né? Uma indicação de filme, porque acho que todo mundo vai se beneficiar assistindo o filme Predestinado. Eu assisti esse filme ano passado, quando eu estava no Brasil, que estava nos cinemas. É um filme sobre o José de Arigó. O José de Arigó foi um médium que ajudou milhões de pessoas. Ele incorporava o Dr. Fritz, e por dia eram milhares, assim, era muita gente que ele fazia cirurgias espirituais, daquelas do tipo de cortar e não sair sangue e tirar pedaço. Procurem no YouTube vídeos, gente, de cirurgias realizadas pelo médium. Assim, é muito impressionante. É muito impressionante. E o filme, ele traz muitos casos. Ele é muito, muito, muito legal. É com o Celton Mello. Danton Mello, desculpa. O Danton Mello. E o Danton, inclusive, dá uma entrevista dizendo que ele era ateu. Ele era ateu até receber o papel. Que, aliás, ele é também um ator no livro Ninguém é de Ninguém, que é da Lívia da Gasparetto, né? Da Zíbia. Da Zíbia. Acho que é interessante, né? É super legal. Você vê que ele realmente começou a ir por esse caminho, né? Enfim, mas o vídeo, então, o filme é muito legal e mostra no filme exatamente o que eu gostaria de trazer aqui para vocês, porque ele, um dia, naqueles trabalhos de cura que ele fazia, de cirurgias espirituais, com aquela multidão de pessoas, entra uma pessoa com uma arma. Está definido que ele vai matar o José de Arigó. Ele quer matar o José de Arigó. Ele pega a arma, aponta, atira. Não funciona. Não funciona a arma. Não funciona a arma. Então, assim, e os espíritos dizem, vai lá no seu carro que você vai ver onde estão as balas. Porque, na verdade, então, existe uma ajuda ativamente espiritual para que aquilo não aconteça. Ou seja, se não é a hora... Não é a hora. Não é a hora. Mesmo uma pessoa com uma arma apontada para sua cabeça, a arma pode não atirar, né? Como é que fala? Tem um nome técnico para isso, mas, enfim, falhar e o negócio não acontecer. Então, esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, também muito interessante. Michael Jackson. Todo mundo conhece Michael Jackson. Quem é Michael Jackson? Tô brincando, uma piadinha só para... Não, eu fico imaginando as gerações alfa. Agora tem uma geração alfa, né, ainda. Não sabia. Nossa Senhora. Talvez não conheçam, mas escutem, vocês vão gostar. Espero. Michael Jackson tinha uma reunião no alto das Torres Gêmeas, num dos prédios da Torre Gêmeas, no dia 11 de setembro.
Tô chocada. Essa informação é trazida por um dos irmãos dele na sua biografia, e ele fala, isso vocês podem também procurar na internet, que está em qualquer lugar, tá? Essa informação eu peguei do site da BBC, de Londres. Diz que ele tinha, no dia 11 de setembro de 2001, uma reunião no alto de uma das torres com um produtor lá, enfim, uma pessoa. E no dia anterior, ele ficou conversando com a mãe dele no telefone por muito tempo. A mãe conversando com ele, e ficou tanto tempo com a mãe, com a família, ele ficou tanto tempo no telefone com as pessoas, que ele ficou muito cansado e ele perdeu hora. E o que aconteceu? Ele não foi. E aí, no dia seguinte, as pessoas ligando para ele, né? Para saber onde que ele estava, porque sabiam que ele ia ter a reunião, e ele agradeceu a mãe dele porque ele ia estar... porque ele não foi justamente por conta dela, né? Então, outra situação de que você vê... E nesse caso dos acidentes, né, das mortes coletivas, existem N relatos de pessoas que perderam o táxi, de que perderam e não entraram no avião, ou de que... Aliás, um dos casos que a gente pode trazer aqui, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, do voo da Chapecoense que caiu, né? O filho do técnico, ele era para estar no voo, mas esqueceu o passaporte. Esqueceu o passaporte, e aí o que acontece? Não conseguiu pegar o voo. Imagina você, depois do que aconteceu, você olhando para trás, porque assim, no momento, e essa é uma lição para a gente de vida, né? No momento em que acontece, principalmente as virginianas... As control freaks, né? Nossa, você fica louca, você quer se matar. Como que você pode ter esquecido esse bendito desse passaporte? Aí você quer esganar todo mundo que está em volta, né, e tal. Até que, né, você percebe, perdeu, fazer o quê? Você leva uma pedalada na testa, ô bonitona. Veja o porquê que você perdeu. E aí, né? E nessas coisas pequenas, a gente tá falando da morte, obviamente, mas e nas coisas pequenas do dia a dia, gente? Nada. Tudo. Às vezes pra você perde um ônibus aqui pra você não. Cara, a gente não tem noção. Essa é a realidade, nós não temos noção. Com certeza, isso é legal que você coloca, porque esses fatos da vida, se a gente fosse capaz de ver o desenrolar da ação, caso a gente tivesse conseguido fazer do jeito que a gente queria, talvez a gente tivesse muito mais consciência de que, deixa eu deixar que o universo então faça a sua parte, porque realmente, Carol, é melhor que seja assim, né? Perfeito. E aí, tem um caso, gente, que realmente a gente percebe que quando é a hora, é para ser a hora mesmo, né? Um acidente de ônibus que teve em Santa Catarina e 7 pessoas morreram. E teve um sobrevivente, ele começou a ajudar, né, todas as pessoas que estavam ali, que estavam presas, e ele foi muito ativo ali, ajudando as pessoas. Aí veio a televisão, ele deu uma entrevista, falou, né, de tudo aquilo que estava acontecendo, só que 15 minutos depois, porque a rodovia estava fechada, né, e ali tinham algumas coisas, veio um caminhão e atropelou várias pessoas e essa pessoa morreu. Capaz. A que estava ela estava dentro do ônibus, onde 7 pessoas morreram, conseguiu sobreviver, estava ajudando as pessoas, mas aí logo em seguida veio um outro caminhão e atropelou e ele morreu. Mostrando pra gente que talvez até ele, né, se tivesse escolhido um outro lugar no ônibus, ele teria também junto com as pessoas desencarnado, mas talvez por uma escolha ele né, foi sentar num determinado outro lugar que não foi, e aí logo em seguida, ou talvez até entrando na outra questão, porque a gente falou no vídeo passado sobre a lucidez, ou sobre aquela pequena melhora que as pessoas às vezes têm antes da morte. Talvez tenha sido também uma oportunidade que a vida deu para ele, porque ele agiu ativamente por outras pessoas, e isso com certeza melhora as possibilidades dele do outro lado, né? Então, que legal para ele. E aí, voltando aqui um pouquinho no nosso caso da semana do vídeo anterior, do Dimas, né, que a gente fala um pouco, se vocês tiverem interesse, assistam o nosso... Aliás, a gente tá vendo, como a Carol falou no início, né, a gente está fazendo uma série, Desmistificando a Morte. O vídeo anterior foi sobre a aproximação da morte, a gente falou de uma forma mais pormenorizada do caso do Dimas. O livro Obreiros da Vida Eterna. E o André Luiz, quando ele fica sabendo que eles vão fazer, né, a ajuda ali, o amparo na desencarnação do Dimas, ele vê que o Dimas está indo antes da hora, ele fica sabendo, né, que o Dimas está indo antes da hora, entre aspas, a gente já vai explicar isso. E ele pergunta
se está acontecendo com ele o mesmo que aconteceu com o André Luiz, se ele é um suicida inconsciente. Porque o André Luiz, para todos, né, que estão aí do outro lado, talvez já conheçam ou ainda não, por conta de comportamentos da vida dele, ele desencarna com um problema de saúde, porém, do outro lado, no plano espiritual, ele é chamado de suicídio inconsciente, aí só depois que ele vai entender o que quer dizer isso. No caso dele, era por excessos, né, de toda a ordem, de bebida, de comida, enfim. E ele pergunta se com o Dimas está acontecendo a mesma coisa. E o Jerônimo, né, o assistente lá, o mentor, ele é super... Né? Isso é legal deles. Eles têm uma classe assim para falar, sabe? Uma coisa bonita. Ele dá um retorno na categoria. Na né? categoria. Mas é um tapão de luva, tá? Mas é na categoria. E o legal é que assim, se a pessoa tá num patamar bom, ela vai sentir a dor do tapão de luva. Tem gente que não sente, nem percebe, mas ele sentiu a dor. Porque ele fala para ele, olha, André, na verdade eu não sei como é que é a sua história, eu não sei o que aconteceu com você. Claro que ele sabe. Não sei o que aconteceu com você, mas no caso do Dimas, ele trabalhou muito pelo próximo, ele fez muito, ele ficava acordado até horas que ele não deveria, ele ficava sem se alimentar para dar para as outras pessoas, ele sacrificava os momentos em família, ele desgastou o corpo físico dele de uma forma tão intensa que ele não tem mais tônus vital para continuar. Olha só. Então, o planejamento reencarnatório dele, na verdade, dava para ele alguns outros anos. Ele deveria ter ainda continuado por outros anos na carne. Porém, pelo a extrema dedicação ao próximo, ele acabou tendo um encurtamento do tempo que ele pôde ter aqui na Terra. E aí fica também uma lição para a gente, agora num outro sentido, porque é aquela coisa que a gente já falou outras vezes, a elevação espiritual, o aprendizado para que a gente faça melhores escolhas, ele não se baseia apenas na forma como a gente vai lidar com o próximo. A gente precisa se olhar também. A gente precisa se amar também e entender que a gente, sem o nosso corpo físico, a gente não pode agir aqui no plano material para fazer depósitos na nossa conta da vida, né, que vão, então, proporcionar para a gente melhores situações no futuro. A gente precisa cuidar do nosso corpo físico, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, da nossa alimentação, da nossa forma de viver, para que, então, a gente esteja numa condição de poder ser útil. Porque você vê, um trabalhador super útil para a espiritualidade teve que deixar o plano físico antecipadamente porque não soube ter esse equilíbrio. Obviamente que com isso ele fez muito bem para os outros, mas não para si. Então é uma coisa importante, até essa atitude dele. A gente pode fazer uma análise do caso todo dele, da desencarnação dele, e no livro vai ter ainda o depois, né? Como é que ele fica no plano espiritual. Ajuda a gente a perceber e a entender que não é só o dar, e dar, e dar, e dar. A gente precisa fazer tudo com equilíbrio. Fazer tudo pensando também em nós como seres que igualmente são e merecem, né, o amor e o amparo da vida, né? Perfeito, Carol. Até porque para você dar, você também, vamos dizer, você também tem que ter aquilo para o que você está dando. Então, é matemático, você também tem que receber para poder dar. Então, se você não está bem, como é que você vai estar bem para o outro? Exato. Né? E, Carol, interessante porque... também puxando o tópico do vídeo que a gente está tratando desde o início, da hora certa de morrer, a gente percebe que essa, entre aspas, hora certa de morrer, o ato ou o cenário, ele vai ser um pouco diferente dependendo do tipo da morte, dependendo da estrutura, da maneira como veio o projeto reencarnatório ou tantas outras variáveis que a gente está trazendo aqui desde sempre. Não é matemático, gente. A matemática divina não é compreensível pela nossa lógica quando a gente processa a nossa mente. Eu diria até que é matemático, só que tem variáveis que a gente desconhece. Perfeito. Sem dúvida, é a matemática divina perfeita, só que a gente tem limitação na compreensão.
Tem uma visão muito, muito estreita dessa matemática perfeita. E a gente vê que esse desenrolar da hora certa, ele varia um pouco. Às vezes é uma morte, às vezes natural. Se é uma morte por alguma doença longa, entre outras tantos tipos de morte. A gente mencionou aqui mortes de caráter coletivo, como a da Chapecoense, mortes de crianças, enfim. Acho que agora seria legal a gente dar uma mergulhada nesse tópico, de que maneira que essa hora certa de morrer se desenrola pelo tipo da morte do encarnado. Vamos começar com qual tópico? Natural? O que Acho que a gente pode começar com a morte natural e fazer dentro desse arcabouço de informações que tem, né, na morte natural, só aí uma separação entre aqueles que morrem de velhice mesmo, né? O corpinho vai ficando mais fraquinho. A gente, quando a gente nasce com aquela carga de fluido vital, né? Claro que a gente vai aqui, através da alimentação, da respiração, né? Mantendo também o nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual. Mas é como uma montanha-russa, assim, né? É aquele gráfico que tem o pico, né? Lá num determinado momento da vida, dependendo de quanta carga, né, que a gente trouxe, é como se fosse uma bateria. A nossa bateria, então, tem um pico e aí, de repente, ela começa a descer. E a gente percebe isso. Bom, você ainda não, Carol. Mas a gente começa a parece, perceber. claro que sim. Perdão, desculpa a interrupção, a bateria da Carol nem sempre vai ser a mesma bateria. Como a Carol falou, a gente vem com a carga vital determinada para que a gente possa executar aquele plano, projeto reencarnatório. E aí que eu acho que a ideia eu pensei primeiro na ideia de um avião que você já vem com o tanque cheio, mas na verdade não, porque a bateria ela também diminui a potência no final, né? Exato. Manja aqueles equipamentos eletrônicos de criança que daí no final são aquelas músicas que você nem escuta direito. É bem nesse nível aí, então. E pode ser que a gente receba uma carga. A gente viu aqui o caso da Albina, por exemplo. Né? Então, a gente está ali com aquela carga, a gente tende a começar a descer num determinado momento da vida. A gente percebe, diria, por mim mesmo, que a gente começa. Né? Tá inteirona, mulher. Tudo bem. Enfim, e aí o que acontece? Esse momento da vida da gente, em que a gente, então, entra na velhice, né? Ou entra nessa maturidade, né? da vida, o momento em que a gente se aposenta, faz com que o foco da nossa vida mude também, e as prioridades mudem, e proporcionaria para a gente, se a gente está nadando nessa onda, a possibilidade de tomar contato com coisas que são mais importantes para outra parte da nossa vida, quando a gente fizer a transição para o outro lado, né? Então, a gente poderia aí começar a ver a realidade da vida espiritual com outros olhos, a gente poderia... São tantos os relatos, eu tenho mesmo na minha família, de pessoas que entram na velhice e começam a assistir os programas religiosos na televisão, assim, de forma ávida, porque, de repente, né, isso pode ajudar de alguma forma. Tirar o atraso. Tem que tirar o atraso. Então, são coisas válidas e importantes, fazer questionamentos, fazer reflexões, né? E as pessoas que têm doenças prolongadas entram nesse mesmo patamar, porque, igualmente, é a questão da bateria que está acabando. Aí, independente da pessoa ter vivido uma vida longa, a carga dela era curta, a carga dela era só aquela. Então, a bateria dela está acabando, ela entrou num processo de doença prolongada que faz ela também entrar nesse modo mais... deveria fazer, ou poderia, seria interessante fazer a pessoa entrar nesse modo, vamos colocar o pé no freio, vamos começar a ver a vida como ela se deu. E é uma oportunidade para queima de matéria psíquica, para queima daquelas coisas que nos fazem estar presos à matéria, termos os apegos, né, a pessoas, a coisas, a situações, a sentimentos, a vivências. E aí tem uma questão interessante que eu vou ler para vocês agora, do livro Entre a Terra e o Céu, na página 34, 34 da minha edição, né? Que fala assim, ó. A enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens. Constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem a moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte. De novo, a gente só vai bater mais uma vez nessa tecla
de que nós, como encarnados, muitas vezes desconhecemos o que está acontecendo lá do outro lado, e as bênçãos, o mérito que às vezes a pessoa precisa ter para estar passando por aquela determinada situação que, com o nosso ponto de vista extremamente limitado, a gente só consegue encarar sob o ponto de vista da dor e do sofrimento, e aquilo é muito ruim, e a pessoa tem que sair daquilo, por que ela está passando por aquilo? E uma régua muito, muito curta, né, Carol? Porque se a gente entende que nós não somos, vamos dizer assim, seres materiais tendo uma experiência espiritual, mas sim seres espirituais tendo uma experiência material, ou seja, a nossa essência espiritual ela é eterna. A gente está aqui a gente mencionou no início do vídeo a questão do perispírito, né, de você transmutar as energias mais densas daquele perispírito para que o processo de ascensão, de evolução, ele continue o seu rumo. Então, sim, olhando sob a ótica ampla do espírito, é uma bênção a possibilidade de você estar ali depurando aquela energia um pouco mais densa através também de uma moléstia de caráter, né, de saúde. Sem dúvida. Até pensando na questão, né, da queima dessa matéria psíquica, vamos pensar no alívio, né, dessa pressão que a gente tem psíquica, que, do contrário, se a gente tivesse um outro tipo de desencarne, talvez a gente não tivesse a oportunidade de trabalhar questões financeiras, questões jurídicas, questões burocráticas, questões do dia a dia. Às vezes a gente tem ali um núcleo familiar, a gente fica preocupado com o que vai acontecer com aquelas pessoas, e a moléstia nos dá a oportunidade de, traz primeiro para a gente a realidade da finitude da vida, ou seja, a gente se confronta com aquilo que é óbvio, que a gente sabe que um dia vai acontecer, mas a gente percebe que pode estar chegando, e faz com que a gente ativamente cuide de situações, de coisas, de processos que de outra forma nós não faríamos, e faria com que a gente, em desencarnando, a gente ficasse em desequilíbrio, porque a gente ia olhar para trás e ia pensar na família que a gente não fez isso, ou o perdão que a gente não pediu, ou a situação do velório, enfim, né, que as pessoas, a gente sabe que custa muito dinheiro, e às vezes a gente pensa nisso. Você pensa que o desencarnado não pensa nisso? Ele pensa. Muitos podem até não, mas muitos que têm a responsabilidade pela sua família, claro que eles ficam preocupados com tudo que está acontecendo. Então, é uma grande oportunidade, não só para aquele que está no processo da doença terminal, mas para aqueles que estão em volta dele, familiares e amigos, de proporcionarem a ele as oportunidades de fazer esse alívio, sabe? De tirar o peso um pouco, para que o desencarne aconteça da forma mais leve e tranquila possível, e o outro lado também se desenrole da melhor maneira possível, né? E aí, você ia falar alguma coisa? Não. A gente, só para contextualizar e ajudar a gente, né, a perceber, a gente está trazendo tantos casos aqui, e um dos casos eu vou trazer de um local que eu também gostaria de indicar para vocês como fonte de conhecimento, porque realmente a TV IBS é Instituto de Benemerência... Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser, se eu não me engano, é assim. Você é fã de carteirinha? Eu sou muito, ultra mega fã de carteirinha, porque eles acho que talvez sejam um dos únicos canais que trazem a visão de Ubaldi. Eu já falei tanto de Ubaldi aqui para vocês, um dia eu tenho que fazer um vídeo do Ubaldi. Uhum. Eles trazem essa visão ubaldiana, e eles alinhavam de uma forma muito interessante vários assuntos, e eles têm aulas, né? Eles fazem aulas, eles têm aulas sobre a morte, e tem a presença de um médico que já vivenciou várias situações, e ele traz um relato que é muito interessante, que eu queria trazer para vocês. O nome dele é Dr. Marco Aurélio Borges, e ele reporta o caso de uma pessoa infartada que chegou para ele, um infarto assim, bem crítico da artéria coronária. Ele teve que fazer um cateterismo na pessoa. Após o cateterismo, a pessoa conseguiu voltar, só que ainda estava em estado crítico, então ela foi para a UTI. Só que na UTI ela já teve uma parada respiratória. Quando ela chegou para ele, ela já estava a 10 minutos de parada respiratória. Para talvez vocês que são da área médica devam saber
que 10 minutos já pode haver sequelas para a pessoa. E 30 minutos é praticamente assim, é muito difícil que a pessoa, né, volte sem sequelas. Ele ficou em 50 minutos de reanimação. Por que ele ficou em tanto tempo de reanimação? O Dr. Marco Aurélio, que é uma pessoa da área espiritualista, ele teve como uma intuição de que ele deveria continuar ali o processo, porque ele meio que ligou as coisas. Ele falou, poxa vida, uma pessoa para conseguir sobreviver a um tipo de infarto o qual ele teve, e ter ido para a UTI e agora está dando esses sinais, pode ser que realmente ele precise passar por alguma coisa. Então, ele continuou até os 50 minutos, só que aí ele desistiu. Ele desistiu porque não estava dando sinais de reanimação e ele foi para o escritório dele para fazer, né, os papéis do óbito, hora da morte e tudo mais. E ele estava lá, alguns minutos depois, chega a enfermeira e fala, você não vai acreditar, mas o cara está vivendo. Ele falou, não, você está enganada, não é possível. Ele falou, não, vem aqui ver. E ele foi lá ver, e o cara tinha pulso realmente. Nossa. E ele voltou praticamente sem sequelas. Neurológicas, pelo menos, ele não tinha sequelas. Ele tinha sequelas só, obviamente, né, no coração. Né, não estava tão... O tecido fica danificado. Né? Ele tinha essas sequelas no coração. E aí ele foi embora. 6 meses depois, morte súbita. Morreu. E aí o que fica dessa história toda, né? Porque o Dr. Marco Aurélio, ele tem por comportamento já regular para essas pessoas que estão acamadas com doenças terminais ou em situações assim mais críticas, ele costuma perguntar como é que está a vida da pessoa, se tem alguma situação, alguma pendência para resolver. Olha, e visão tudo mais. Holística medicinal é maravilhosa. E ele disse para essa pessoa, né, que estava infartada, né, depois que ele se recuperou, antes, obviamente, de desencarnar, disse para ele que ele tinha um problema grave com o irmão dele. Ou seja, a vida proporcionando à pessoa uma nova chance para que ele, então, pelo menos fizesse um movimento para resolver a situação. Não significa que, por exemplo, se ele faz um movimento, o irmão dele vai ouvir, vai perdoar, até porque as coisas às vezes foram terríveis mesmo, né, que aconteceram, mas o fato da pessoa dar um passo e fazer um movimento para rebalancear, né, reequilibrar a lei é muito importante, e muitas vezes a espiritualidade ela fica ali do lado, realmente tentando proporcionar situações que despertem na pessoa, obviamente que também mandando alguns pensamentos como inspiração, para que despertem na pessoa o desejo e a vontade de ativamente fazer alguma coisa para que a situação se melhore. Então, eu acho que esse ponto, esse caso, ele traz para a gente duas questões muito importantes, que é essa, em primeiro lugar, né, dessa necessidade, então, de se resolver pendências, e que ajuda a gente também do outro lado, mas mais do que isso, agora no plano material, de a gente formar profissionais da saúde mais conscientes, né, dessas questões tão importantes para o espírito, independente da religião que essas pessoas têm. E aí já fica o convite para a gente, porque a gente gostaria sim de, no próximo vídeo, tratar desse assunto de uma forma mais profunda, sobre cuidados paliativos, sobre a ciência, né, do bem morrer, a tanatologia, sobre esse assunto que, para todos vocês que têm uma visão mais espiritualista e que trabalham nessa área, percebam a contribuição que vocês podem fazer na vida de tantas pessoas em volta, apenas pelo fato de ouvir, de estar presente,
de fazer perguntas, de se interessar. Porque a grande verdade é que quando as pessoas vão ficando mais velhas, e infelizmente a gente percebe isso de uma forma muito clara, é que a própria família vai desconsiderando a opinião daquela pessoa, vai tratando ela como se ela fosse criança, de forma muito desrespeitosa, e se coloquem nesse lugar. Imaginem se vocês, querendo que a sua vontade se faça, prevaleça, ou que as pessoas pelo menos respeitem a sua opinião, e as pessoas nem te considerando. Então, não estou dizendo que a gente tem aqui que começar a ouvir pessoas que às vezes, por um nível de até demência, né, não tem uma condição de dar uma opinião muito concreta ou muito acertada, ou, né, pelo ponto de vista daquele que é o cuidador, ou seja lá o que for, mas é uma questão só de respeito, de ouvir e de não se sentir irritado porque a pessoa está repetindo 400 vezes a mesma coisa. Enfim, né, a gente pode estender esse assunto ainda em muitos pontos importantes, mas fica aqui, então, o convite para o nosso próximo vídeo, em que a gente vai tratar não só desse assunto, mas vai estender também na questão dos outros tipos de morte. A gente vai falar de mortes violentas, mortes coletivas, mortes na infância. Infantis, né? exato. Como a gente falou, gente, desmistificando a morte é um tema muito amplo. E esperamos que essa série de vídeos possa, de fato, nos permitir permitir desmistificar esse tópico. Contamos com vocês nos próximos vídeos, agradecemos a presença até agora e até uma próxima, não é, Carol? Com certeza. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.